Bom dia. Bem, vocês já me conhecem, eu sou Joaquim, sou o professor de vocês em PAQUEM e nós vamos começar um novo bloco na disciplina onde nós vamos discutir o conhecimento e a sua relação com o ensino, com a escola. Depois, no próximo bloco, nós vamos especializar essa discussão do conhecimento para falar sobre o conhecimento químico. Mas, por hora, nós vamos falar daquele que é o objeto da nossa profissão, que é o conhecimento. E essa é uma pergunta que eu sempre faço aos meus alunos e que é uma pergunta extremamente difícil de se responder. Afinal de contas, o que é o conhecimento? O que é essa coisa que nós buscamos desde lá a nossa infância, quando nós começamos a conviver em casa, com livros, com panfletos, com qualquer tipo de objeto que traga alguma informação. E continuamos durante toda a nossa vida escolar, depois na universidade, nós, professores, inclusive, optamos por ser os profissionais do conhecimento. E afinal, o que é o conhecimento? Essa é uma pergunta que normalmente é respondida nos livros de metodologia científica como sendo a apreensão do objeto pelo sujeito cognoscente. Palavra difícil, mas quem é o sujeito cognoscente? Somos nós que conhecemos alguma coisa. Então, nesse processo de conhecer, nós apreendemos um determinado objeto, que é o objeto que nós estamos conhecendo. Então, para nós termos uma ideia desse processo de apreensão do objeto, vamos partir de uma situação simples. Seria o conhecimento de um objeto físico, um objeto sobre o qual nós podemos ter um conhecimento que, a princípio, poderíamos dizer direto. Então, você imagine que você entra numa sala, está completamente apagada, a luz, tudo escuro, e disseram para você que existe algo dentro dessa sala. Você entra, mas você não sente nenhum cheiro, você não vê nada porque a luz está apagada, você não consegue tocar em nada. Quando você sair dessa sala, que conhecimento você tem sobre esse algo que tinha ali dentro? Nada. Você não sabe nem, na verdade, se esse objeto, se esse algo existia dentro da sala. Nós vamos imaginar uma outra situação. Você agora retorna para dentro dessa sala com a luz acesa e você vê, por exemplo, esse objeto. Então, você agora entrou na sala, viu aquele objeto que eu mostrei para vocês, e agora você tem a oportunidade, além de olhar, tocar, sentir, por exemplo, a textura, o relevo desse objeto, ver se ele tem algum cheiro, enfim, você pode ter várias experiências sensoriais com esse objeto. Isso vai te permitir construir uma ideia aqui dentro da sua cabeça. O objeto continua lá fora, no mundo real, mas dentro da sua cabeça, lá no seu cérebro, você vai construir uma imagem, mas que é uma imagem muito mais do que formada só pelas informações da sua visão. Vai envolver todas as sensações que você obteve, mas não só as sensações puras, brutas, mas as sensações interpretadas a partir de todo o conjunto de conhecimentos que você já tem. Então, quando você olhar esse objeto, sentir ele com as suas mãos, perceber que ele não emite nenhum cheiro, isso vai te permitir somar todas essas informações a conhecimentos que você já tem e criar uma proposta do que é isso. Talvez vocês que só estejam olhando possam achar que, a princípio, isso aqui é uma pedra de carvão. Um pedaço de carvão.
acostumar aqui com a câmera, desculpa. Um pedaço de carvão, mas não é. Isso aqui, na verdade, é uma turmalina negra. Parece um carvão, mas não é. Por que eu sei que não é um carvão? Porque eu aqui tenho a oportunidade de tocá-la, sentir que ela tem uma textura completamente diferente do carvão. Então, só pelo sentido da visão, eu talvez não conseguisse identificar esse material. Ou se eu nunca tivesse visto, ou tivesse informação do que é uma turmalina negra, eu talvez achasse que fosse um tipo diferente de carvão. Então, a apreensão desse objeto, na minha mente, ela se deu não só pelas sensações que eu tive, mas também pelo conhecimento que eu já trago comigo e que se somou a essas sensações para construir alguma coisa que a gente pode chamar de um fenômeno, de uma interpretação intelectual que eu faço dos meus sentidos, das respostas que os meus sentidos me dão. Isso quer dizer, então, que, na verdade, eu nunca consigo apreender o objeto como ele realmente é. Algo que Kant chamou de númeno. Então, o númeno é a coisa em si. Eu não conheço a coisa em si, o objeto em si. Eu conheço o fenômeno, ou seja, a relação que eu estabeleço com o objeto, tanto a partir dos meus sentidos, quanto a partir do conjunto de conhecimentos que eu já trago comigo. Esse foi, então, um exemplo em que nós analisamos como se dá o conhecimento de um objeto físico. Então, o conhecimento de um objeto que nós poderíamos dizer de concreto. Agora, existem objetos que não são concretos, são objetos abstratos, como, por exemplo, ligação química. Eu não tenho como ter um informe, a partir das minhas sensações, do que é uma ligação covalente, uma ligação iônica. Esses são objetos abstratos que nós conhecemos, lógico, se a gente está falando do mundo da ciência, a gente conhece a partir de resultados de experimentos, de observações controladas, mas não diretamente a partir dos nossos sentidos. Então, esses objetos abstratos, esse conhecimento abstrato, ele se dá secundariamente aos sentidos. Então, ele não foi algo que eu analisei, que eu conheci diretamente, mas a partir de um conjunto de resultados experimentais, que aí sim esses tiveram a participação dos meus sentidos, principalmente a visão. No nosso caso, os seres humanos, é o sentido que nós mais utilizamos. Mas, a partir, então, desse conjunto de resultados, nós somos capazes, então, de fazer uma abstração, criar esse conhecimento abstrato, que, na verdade, são modelos que tentam nos explicar como funciona esse mundo real, que é essa coisa que a gente acredita que existe, que é a tal da realidade. Olha, na criação desses modelos, nós vamos trabalhar com diferentes tipos de conhecimento também. Por quê? Dependendo do que é esse objeto, de como eu trato esse objeto, como eu procedo para conhecer esse objeto, eu vou usar métodos diferentes. E cada um desses métodos vai me permitir, então, ter um tipo diferente de conhecimento. Tradicionalmente, os livros dividem os tipos de conhecimento em 4. O primeiro deles é o senso comum, que é aquele conhecimento que a gente também chama de ametódico ou popular. É um conhecimento que é adquirido na nossa vida diária. Como, por exemplo, se eu aquecer a água no fogão, a água
depois de um certo tempo, vai ferver. É um conhecimento que não implica em absolutamente nada. Eu apenas sei que se eu esquentar a água ferve. Né? Ou também é aquele conhecimento, por exemplo, uma tribo indígena que usa o chá, né, de uma determinada folha para quando o índio, né, a pessoa que mora naquela comunidade, tem um determinado problema de saúde. É um conhecimento que veio da tentativa e erro, é o conhecimento que a gente chama de empírico. Certamente várias plantas foram testadas, né, e se achou uma delas que, por alguma razão completamente desconhecida pelo índio, né, ela agia sobre aquela determinada patologia. Então, esse conhecimento popular, esse senso comum, ele é muito prático para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Mas ele não é suficiente, ele não nos permite criar padrões, ele não nos permite fazer previsões sobre a repetição desses fenômenos. Então existem outras 3 formas de conhecimento que elas possuem o seu método específico. Vou falar primeiro, então, do conhecimento que a gente chama de conhecimento teológico. Então, vai ser um conhecimento baseado no dogma, o que é, então, um conjunto de leis, de regras imutáveis. O dogma, né, dentro da religião, ele é a pedra fundante daquela religião. Então, vocês imaginem, por exemplo, alguém que se diga cristão, mas que diz que não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Olha, a noção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus é a pedra fundamental do cristianismo. Faz parte do dogma cristão. Então, não tem como você retirar esse componente e continuar se dizendo cristão. E assim a gente pode pensar em várias outras situações, como por exemplo, um muçulmano que não acredite em Alá, ou enfim, que não acredite em Maomé, e assim vai. Né? Nós temos vários exemplos, né, da imutabilidade do dogma. Você pode fundar uma nova religião com outro dogma, com certeza. Mas o dogma de uma religião, uma vez estabelecido, ele é imutável. Eu sugiro até para que vocês assistam esse filme que fala exatamente sobre essa questão do dogma. É um filme muito interessante. Não é um filme que aborde essa questão de uma forma linear, mas sim de uma forma muito divertida, com bons atores. Vale a pena assistir e refletir um pouco sobre essa questão do dogma. O dogma, então, o conhecimento teológico, ele pode ser considerado verdadeiro e imutável. Nós temos mais 2 outros tipos de conhecimento aonde, felizmente, nós não podemos admitir a existência de uma verdade absoluta. Né? Como eu falo, né, para os meus alunos normalmente, uma verdade com V maiúsculo. É uma verdade estabelecida e finalizada. A gente tem, então, nessas 2 formas de conhecimento, verdades transitórias, verdades históricas, temporais, e que são substituídas ou são confrontadas por outras verdades, por outras teorias propostas. Esses 2 tipos de conhecimento são o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. O conhecimento científico é aquele da nossa alçada, né? Da química. E, como todos nós sabemos, como é que se dá a construção desse conhecimento científico? Ele se dá principalmente a partir da experimentação e da observação de fenômenos em uma situação controlada, uma situação específica. Então, nós não fazemos ciência saindo, andando pelo mundo, observando os
fenômenos acontecendo. Essa ideia é uma ideia ultrapassada, que está muito ligada ao positivismo, que nós vamos discutir em outra ocasião. A ciência ela é construída a partir de resultados experimentais, onde nós fazemos um recorte da realidade, onde nós observamos quais são os fatores que influenciam em uma determinada resposta, mas também não somos capazes de analisar todos os fatores. Nós definimos um conjunto de fatores para analisar. Por isso, então, as teorias, todo conhecimento que é gerado a partir da interpretação desses resultados experimentais, elas são teorias, são verdades, são conhecimentos transitórios. Por quê? A partir de outros experimentos, onde nós vamos estudar o efeito de outras variáveis, esse conhecimento pode vir a ser alterado. Provavelmente o será mais cedo ou mais tarde. E isso faz com que, então, a ciência nunca fique estagnada. Ela sempre vai estar em um processo de transformação. E essa é uma noção que raramente nós levamos aos nossos alunos nas aulas das disciplinas chamadas disciplinas das ciências naturais, química, física e biologia. Então nós precisamos refletir um pouco sobre que tipo de aula de química, de física e biologia nós estamos dando nas nossas escolas, né? Se nós estamos trabalhando essas ciências realmente como ciências, né? Então como verdades transitórias, produtos histórico-culturais dos seres humanos, ou se nós tratamos como dogma. Tá? Eu vejo que em alguns casos, até mesmo alguns livros didáticos, tratam o conhecimento científico de uma forma muito dogmática. Né? E isso, infelizmente, mata o espírito científico. É algo que nós também vamos discutir aí na nossa disciplina. E por fim, falta falarmos do conhecimento filosófico. Muita gente acha que não serve para nada, que é um devaneio, mas muito pelo contrário. O conhecimento filosófico ele é fundamental para que nós possamos entender o mundo, entender absolutamente qualquer coisa que nós possamos pensar, imaginar em qualquer objeto. Porque a filosofia ela não tem qualquer tipo de restrição, pois ela é um pensar de uma forma argumentativa sobre as coisas que existem, ou até mesmo sobre as coisas que nós não temos certeza se elas existem, né? Como, por exemplo, Deus, a vida após a morte, e que a filosofia pode refletir sobre essas questões, mas não usando uma mera opinião, mas sim argumentos, conforme nós já conversamos no nosso primeiro módulo. Nós ainda teremos várias oportunidades de conversar sobre filosofia. Como nós teremos muitas oportunidades para conversar sobre filosofia, eu vou parar esse vídeo aqui, para ele não ficar também longo demais, eu tenho a tendência a falar muito. E vamos continuar discutindo essas questões do conhecimento, principalmente o conhecimento na escola, conhecimento científico nas nossas aulas, ao longo desse módulo, né, sobre o conhecimento científico e a escola. Vou aproveitar para mostrar para vocês um pouco aqui no fundo, vocês estão vendo o Laboratório Didático de Química, aqui no Instituto de Química do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi um espaço que nós criamos para atender alunos e professores de ensino fundamental e médio das escolas públicas aqui do Rio de Janeiro. Então, para vocês que são professores da rede estadual municipal, eu faço convite para que vocês venham conhecer as nossas atividades aqui do Ladquim e possam participar de algumas das nossas oficinas, se vocês ainda não participaram. Eu sei que alguns dos cursistas dessa especialização já estiveram aqui fazendo oficinas no Ladquim, já são velhos conhecidos nossos,
mas outros ainda não estiveram aqui, será um prazer recebê-los e pensarmos também em fazer alguns projetos conjuntos. Eu espero vocês no nosso próximo fórum, que vai ter como base o artigo que eu já deixei na plataforma, no nosso abo. Eu espero que vocês leiam de uma forma bastante cuidadosa para depois podermos discuti-lo no nosso fórum. Ok? Isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.